todas, boa tarde. O estudo vai falar sobre a desencarnação, né, de Leon Denis. O Mário tinha falado comigo que vocês já conhecem bastante sobre a história dele. Então a gente vai falar um pouco sobre essa parte histórica do Leon Denis e depois a gente vai entender um pouquinho mais o propósito. Porque o tempo inteiro, hoje, quando a gente estuda filosofia, quando a gente estuda as questões emocionais, sempre estão trazendo para nós uma busca, uma necessidade grande da gente ter, assim, um princípio, ter uma motivação, né, para viver. E a vida, ela é um convite o tempo inteiro, muitas vezes por estímulo, né? A gente olha assim em torno da gente, tudo que acontece em várias partes do mundo, situações difíceis que acontecem também no Brasil, e a gente chega à conclusão de que a gente precisa ter muito propósito. A gente precisa ter um propósito para viver. Então, Leon Denis, ele nasce, olha só para te situar, ele nasce na França, que era naquela época, né, no século XIX, um país muito conceituado porque reunia ali as grandes pensadores, né, os grandes artistas. Para você ter noção, né, toda a parte de moda nasceu na França, então as pessoas ali tinham uma maneira de vestir, de um padrão. Conta-se a história da moda da França, de que as pessoas iam visitar as mulheres vestidas de fraque para tirar as medidas, para fazer os vestidos daquelas senhoras, né? E que as moças pareciam senhoras, porque elas se vestiam de uma maneira muito assim, que acabavam envelhecendo as moças. Mas era um acontecimento. Eles vinham vestidos de fracos, depois entregavam grandes caixas, todas envolvidas de papel de seda. Então tinha toda uma situação que a França vivia, muito diferenciada do Brasil, que tinha acabado de receber ali em 1888, antes de o Leon Denis, você tem uma ideia, Leon Denis nasce, né? Deixa eu pegar aqui o ano certinho, porque em 1846. Ele nasce antes da família real portuguesa chegar ao Brasil. Né? Então, para gente chegar em 1888. Então, quando a gente chega, né? Não, 1800, não, chegaram antes. 1808, chegaram antes. A libertação dos escravos foi em 1888, né? Então, em 1808 eles chegam aqui e Leon Denis chega 30 e poucos anos depois. Você imagina a diferença, né? Da cultura, né, de tudo aquilo que a gente tinha em França para o que a gente tinha no Brasil. Alguns historiadores dizem que o Brasil foi descoberto quando a família real nasce, né, começa a crescer quando a família real chega ao Brasil. E aí, Leon Denis então encontra uma França colonialista, entendeu? Um país que colonizava outros países, né? E ela fica com uma havia uma invasão, não é? E ele vivia aquela experiência. Leon Denis então já nasce numa família pobre, ele não tem por exemplo, Kardec nasce numa família classe média, né? Que tinha pessoas que já tinham uma cultura desenvolvida. Kardec foi estudar com Pestalozzi, teve todo um outro viés. Leon Denis não, Leon Denis ele chega pobre, o pai dele era uma pessoa que tinha dificuldade de se manter empregado, porque havia dificuldades, hoje a gente colocaria dificuldades psiquiátricas, né? Doença psiquiátrica que na época não se tinha, né, como diagnosticar, e ele então muito cedo, vendo a necessidade familiar, começou a trabalhar, então muito menino, o que não era incomum, porque nós te lembra aqui que talvez nós ainda, mas muitos dos nossos pais começaram a trabalhar com 12 anos de idade, 13 anos de idade aqui no Rio de Janeiro. Né? Era muito comum isso. Casamentos muito cedo, né? 16, 14 anos para as mulheres. Então, o Leon Denis teve essa experiência. E ele, então, trabalhava, e aí, sempre se dedicando, trabalhou numa atividade em que ele teve que usar muito a sua visão. E ele trabalhava com limalha, trabalhava com uma questão toda de metal, uma questão de moedas, trabalhando com moedas. E a visão dele nunca foi boa. Então é uma coisa que deixava ele com muita preocupação. Lembrando que a gente não tinha vacina, a gente não tinha antibiótico, né? A gente não tinha, vocês vejam que, voltando só para fazer um paralelo, o Machado de Assis fica cego por uma conjuntivite. Né? E eles não sabiam, não tinha como cuidar.
Então, na hora que ele pega a conjuntivite, que hoje a gente trata facilmente, né? Naquela época ele levou uma cegueira definitiva. Então, lá naquela época, o Leon Denis começou a perceber nas suas questões, e imagina que ele tinha ali uma reforma luterana, que era o protestantismo. A gente tinha uma igreja católica dominante, mas que dominava muito pelo medo, que dominava muito por a conquista de patrimônio. Houve uma distorção, né? Eles acabaram ficando muito voltados para as questões de manutenção de territórios, de riquezas materiais, né? E Leon Denis vivia aquela experiência toda. Tinha a França atacando os outros países, tinha uma insegurança muito grande, porque muito poucas pessoas estudavam. Então, quando a gente não tem uma possibilidade de conversar, de trocar ideia, de crescer, fica muito difícil, ainda mais para um espírito desse. Então, Leon Denis ele tinha uma necessidade de respostas. Como Kardec teve, como os grandes pensadores buscam respostas para entender o mundo. O próprio Eurípides Barçanufo, né, foi tentar entender como é que é isso, né? Qual é a finalidade de se viver aqui. Porque quando a gente olha realmente todas as situações que envolvem ainda a experiência humana na Terra, são experiências complexas para a gente entender. Então, ele começou a perguntar, queria entender, e um dia, ele caminhando lá na rua, ele viu, sempre interessado por livros, ele olhou o Livro dos Espíritos. Ele estava com 18 anos, bem jovem, né? E ele pega, mas um jovem com uma experiência muito grande, porque começou a trabalhar muito cedo, teve que se buscar a própria subsistência, né? Muito cedo, e ele então compra o livro e começa a ter como Bezerra de Menezes, fazendo um paralelo, suas respostas, suas indagações respondidas com o conteúdo do livro. Ele começa a entender o que ele vai chamar depois do porquê da vida. Ele cria um livro com esse nome, o porquê da vida. Ele teve essa resposta. Então, a gente tem que ter uma ideia, uma coisa muito grande. Não significa, gente, que às vezes a gente comete alguns enganos. Por exemplo, a gente fala assim, porque a religião, a melhor é o espiritismo. Não tem melhor. Na verdade, o que a gente tem é um cristianismo que é maravilhoso, né, no sentido puro. Todo o ensinamento de Jesus é maravilhoso, e principalmente, como diz aqueles dois que são, eu vou dar o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o mais importante, né, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Isso resume tudo, ele dizia isso, né? Então, todas as vezes que a gente foge disso, a gente vai acabar se complicando. Então, Leon Denis, quando entende a doutrina espírita, trazia dilatava esse ensinamento de Jesus, ele então tem respostas para isso. Tem um dom muito grande de palestra, um dom de falar. E ele começa o seu trabalho de palestra falando sobre educação, sobre projetos educativos que existiam na França para atender a população menos favorecida. E ele ia, como ele viajava muito por ser representante comercial, ele ia levando essa ideia, como se fosse uma ONG hoje em dia, e quando ele chegava em determinado lugar, ele divulgava aquele programa de ensino, muito parecido com Kardec, que fazia os cursos gratuitos para ensinar as pessoas na casa dele. Então, ele foi fazendo isso, até que ele começa a perceber que a doutrina espírita ganhava uma notoriedade, mas como tudo na França, naquela época, existia um pensamento científico que não valorizava a ciência. Na verdade, naquela época, o pensamento científico valorizava o cientista. Então havia um personalismo, sabe? Não se dava tanta importância ao conteúdo científico, dava-se importância a se fazer do cientista uma estrela. E Kardec fugiu disso. E quando Leon Denis percebe que existiam várias forças tentando minar o conteúdo espírita, ele começa a trabalhar também em defesa desse conteúdo, aprimorando aquilo que
que Kardec já tinha trazido por meio das obras básicas, ele começa a aprimorar. E por ele ser uma pessoa com uma capacidade de autodidática, né, que ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ele era convidado. E uma condessa de Pommard, que era uma pessoa muito influente na França, o convida para que ele faça vários estudos sobre o espiritismo na casa dela. E ela, por ser uma pessoa de notoriedade, né, na sociedade, trazia uma população muito grande para ouvir. E aí o Leon Denis, então, começou a ser conhecido como essa pessoa que falava muito bem e que falava para a elite, que eram as pessoas que eram capazes de divulgar aquilo de uma maneira com maior qualidade, né, porque tinham uma possibilidade de fazer isso, trazia para o meio espírita uma classe que era uma classe mais instruída, então dava credibilidade ao espiritismo, porque na verdade, se a gente lembrar, Kardec, quando é chamado a ir ver as mesas girantes, que eram aquelas mesas em que as pessoas ficavam ali fazendo a comunicabilidade com os espíritos logo no início, ele pergunta primeiro, sobre quem está me convidando, qual é a credibilidade dessa pessoa, quem é essa pessoa. Ele só vai depois que um amigo muito influente dele, muito tranquilo, muito sóbrio, o convida para ir. Aí ele vai, não, essa pessoa tem credibilidade. Então, a doutrina espírita ganha credibilidade porque vinha da elite, que era uma elite que tinha influência. E o Leon Denis era tão capaz, apesar de não ter tido a instrução que Kardec teve, na encarnação atual, porque com certeza teve outras, ele era capaz de influenciar. E aí então ele gerava seguidores. E ele conseguiu, por um bom tempo, manter aquilo que Kardec tinha aparentemente, né, precocemente deixado com a sua morte inesperada, né, encarna muito cedo, Leon Denis consegue levar. E aí ele começa também a escrever. E é interessante, porque assim como Kardec, ele escreve de próprio punho, quer dizer, ele estuda o tema, se conecta com a espiritualidade e traz as suas obras. E começa então a divulgar, né? Depois da morte, porquê da vida, né? No invisível, o problema do ser do destino. Então ele vai trazendo tudo isso e vai ganhando. Além dessas obras espíritas, Leon Denis também escreveu outras obras que não eram espíritas, que também fazia parte. E na época, havia, como eu falei para vocês, sempre uma tendência, porque assim como Kardec, eu sempre digo, Kardec foi extremamente corajoso, porque o Kardec poderia ter sido morto, tranquilamente morto, porque ele ia contra padrões muito rígidos daquela sociedade. Quando ele fala, quando a gente pega o Evangelho e ele fala sobre insolubilidade do casamento, que ele fala de divórcio, que ele coloca que isso é natural quando duas almas não estão mais compatíveis para viverem uma relação conjugal, aquilo ia de encontro a tudo que as igrejas pregavam, e principalmente para as mulheres, né? Então ele tem a coragem de publicar aquilo, que vocês vão ver que a lei do divórcio aqui no Brasil, como demorou, a gente teve muito depois disso, e o Kardec já publica. Então ele teve muita coragem. E o Leon Denis também, porque ele defendeu com muita força essas ideias. E aí que vem o propósito para viver. Porque ele passa pela Primeira Guerra Mundial, né, que começa em 1914 e termina em 1918. Nesse período, a Europa toda ali envolvida naquela guerra que, vocês vejam, morria-se menos pessoas que as guerras atuais, porque o potencial de armamento era menor. Mas, em compensação, vocês imaginam o inverno daquelas pessoas, aquele inverno rigoroso na Europa, aquelas pessoas se matando, né, na verdade. Para a alma sensível dele, era doloroso. E ele via amigos dele indo para a guerra. Então ele sofria. E aí vem aquilo que os Espíritos falam, desde das Escrituras, né, quando Jesus falava, que chegaria momentos em que a injustiça seria tão grande, que até os escolhidos
poderiam, né, se perder. Então, se a gente não tem um propósito, e aí vem o que a gente precisa lembrar, o Leon Denis conseguiu compreender esse amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente hoje, nós estamos vivenciando a guerra, não é? Lá da Rússia, não é? Como é que é o nome do lugar? Fugiu agora? Ucrânia. Nós estamos vivendo ali a questão da faixa de Gaza com Israel. Situações que nós temos aqui, as guerrilhas internas do Brasil, que são, né, as movimentações do Brasil. E quando a gente chega às notícias para nós, para muita gente, a grande pergunta vai totalmente ao contrário do que Jesus disse, que a pessoa pergunta, onde está Deus? Deus não pode existir. Por isso que Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. Ou seja, entender que acima de tudo isso, nós temos um Criador. A gente tem alguma dúvida que a gente é criatura? Vocês podem levantar o dedo para mim? Alguém tem dúvida aí que é criatura, que foi criado? Alguém tem dúvida disso? Ou ninguém tem dúvida? Todo mundo não tem dúvida? E quando a gente tem dúvida, a gente tem que se olhar e perguntar assim, por que eu sou criatura? Porque eu não crio nada. Na verdade, nós, humanos, espíritos, não criamos nada, nós apenas modificamos o que é criado, né? Então, como a gente não cria nada, nós somos criaturas. E esse Criador, não importa da maneira que a gente consegue concebê-lo, porque não importa mesmo isso para nós, ele é muito justo e muito bom, porque ele nos dá tudo. Então, o que a gente está criando aí hoje, dessas guerras, dessas questões todas de sofrimento que a humanidade passa, é uma distorção, né, de valores espirituais, de valores que dignifiquem o homem, mas que fazem parte de um processo de evolução humana da Terra. Então, quando a gente para para pensar nisso, está tudo certo. Deus está permitindo que isso aconteça e Ele é meu Criador. Quem é meu Criador? É Criador do Putin, é Criador do ucraniano, é Criador do pessoal da faixa de Gaza, é Criador de todo mundo. Né? Olha como é que começa a mensagem de Dr. Herman. Tudo na vida é sagrado. Tudo na vida é sagrado. Né? Todos nós, tudo, porque tudo vem de um Criador. Se ele tem tudo que existe provém de um Criador, tudo é sagrado. Né? Então, quando a gente vê que Leon Denis percebe isso, apesar do sofrimento, que é natural você vir um jovem ir para um front e saber que ele pode não voltar, toda a existência dele ser, de repente, reduzida por uma experiência dolorosa, é lógico que o espírito vai continuar evoluindo, mesmo a partir do seu desencarne, mas a gente se choca porque é necessário, precisa, né? Então mas ele entendendo o primeiro mandamento, e nós também precisamos trazer isso para nós, amar a Deus acima de todas as coisas, a gente continua com o nosso propósito, que é o propósito de continuar sendo útil, independente do que esteja acontecendo em torno de nós. Né? Então a gente olha e vê, e Jesus fala, o escândalo precisa vir, mas ai de quem? Então se eu já parar e pensar, eu não quero mais ser o motivo do escândalo, mas eu entendo que o escândalo precisa vir porque a humanidade ainda não concebeu uma maneira diferente de atuar, não é? De forma a manter o tempo inteiro a paz, o equilíbrio, a concórdia e o amor ao próximo, que é o segundo mandamento. Mas quando a gente percebe, então, esse primeiro mandamento, por isso que ele é mais importante, e que Leon Denis compreende isso, a gente consegue passar por qualquer perda. Porque a gente vai entender que aquilo que está chegando para nós é importante para a gente, para o nosso crescimento. Porque eu tenho um Deus, né, que eu preciso amar e que me criou, e portanto, se Ele me criou, eu nunca vou estar abandonado.
há um propósito em tudo. Então, Leon Denis pega tudo isso, todas as suas dores físicas que ele teve, uma pneumonia bravíssima. Imagine, como eu falei, algumas múmias do Egito que foram encontradas, que foram levadas a exames, que hoje a medicina avançou muito, tinham morrido de crise de cólica renal. Quem já teve cólica renal aí? Eu já tive 4. Dói, mas dói da gente, eu no meu caso, de me urinar todo, sem controle da dor. Você não consegue, é tanta dor que a gente, aí quando entra aquele Buscopan na veia, coisa maravilhosa. Na época não tinha Buscopan. A pessoa morria de dor, porque não tem. E aí eu perguntei para o médico uma vez, para esse doutor, que dor, é uma dor muito grande. Ele disse assim, sério, a cólica renal é a segunda maior dor do ser humano. A primeira dor é o infarto do miocárdio. A segunda é a cólica renal. Aí eu perguntei para ele, e a do parto? Ele, fichinha. Ele falou para mim, fichinha? Para você ver como que é o negócio. Né? Então, eles não tinham. E ele, então, teve uma pneumonia severa e conseguiu curar. O médico conseguiu dar a cura para ele e ele conseguiu continuar trabalhando. Viveu, né, por mais de 80 anos, quer dizer, viveu muito bem para a época, porque normalmente o tempo de vida médio naquela época era 35. Olha, é inacreditável, né? 35 anos. E aí, quem lê Machado de Assis, vê quando ele fala assim, tem um livro dele que ele fala A Mão da Luva, em que ele diz, ele começa contando de uma senhora que está sentada no jardim tomando sol na casa de Botafogo. A senhora tinha 32 anos. Você olha, gente, a senhora. Né? Quer dizer, naquela época era isso. Então, hoje, vocês veem que ele conseguiu passar por aquilo e conseguiu superar, e aí vamos ver, superar uma grande dor que ele teve na visão, foi a perda total da visão, que ele perdeu mesmo, não teve jeito, e ele continuou com o seu propósito, porque entendeu. Então, quando a gente fala, por exemplo, de quando uma pessoa se torna dependente química, por exemplo, quando uma pessoa se torna depressiva crônica, quando uma pessoa se torna triste, melancólica, quando uma pessoa se torna desesperançada, quando uma pessoa se torna agressiva, ela perdeu essa conexão com o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente perde essa conexão, e por isso Jesus fala que esse é o primeiro mandamento, as coisas na vida parecem não fazer muito sentido mais. Porque como que eu vou lidar, por exemplo, né? Como um amigo falando comigo hoje, ele adora minha mãe. Minha mãe está com 88 anos, ele é vizinho da gente. E ele fala assim para mim, dona Terezinha, eu gosto tanto de falar com a senhora, gosto tanto de conversar com a senhora me faz tão bem. Aí a mãe, que bom, meu filho, você gosta de conversar comigo? Pois é, eu sinto muita falta da minha mãe. Ela disse, meu filho, por quê? Ela disse, pois a minha mãe saiu de casa, só foi atropelada e não voltou. E eu tinha 17 anos. Né? E aí eu vou lembrar de uma outra coisa que, para vocês terem noção, Madonna, né, que é conhecida de todo mundo, que vem agora fazer um show no Brasil, foi uma repórter entrevistando, pergunta para a Madonna, você tem fortuna, você tem reconhecimento mundial, você tem muito dinheiro, você trocaria isso tudo por alguma coisa? Ela disse, sim. Aí a moça pergunta, por quê? Ela disse, mamãe. Porque ela perdeu a mãe aos 5 anos de idade. Né? E foi criada pelos avós e não foi muito bem cuidada. Então vocês vejam, né, que quando a gente entende essa perda, amar a Deus acima de todas as coisas, acima dessa perda, tão importante, tão significativa, né? Eu com 64 anos, quando eu consigo enxergar minha mãe para estar ali com ela, para falar com ela, para abraçar, olha que conforto que é.
né? Então, e as pessoas não conseguem nem imaginar que não tem. Mas então a gente vê, quando a gente supera no entendimento muito consciente de que a gente tem que amar a Deus em todas as coisas, a gente continua com propósito, independente. Então, as perdas significam algum propósito do Criador na nossa vida, já que Ele é o nosso Criador e o nosso grande mentor, o nosso Pai. Então a gente não se desespera, passa pelos momentos de conturbação, né? Passa pelos momentos de vacilação, passa pelo momento de tristeza, mas não permanece nele e não perde a conexão com a vida. Então a maioria das vezes que a gente entra nesse processo de autodestruição, né, é porque a gente se desconectou do primeiro. O segundo, outra questão importante que Leon Denis dá é que quanto que o Espiritismo ajudou Leon Denis a entender isso, né? Então, quando a gente vê, e aí, voltando para Kardec, perguntaram a Kardec, ele responde na Revista Espírita, por que você colocou ali o que é Deus como sendo a primeira pergunta do Livro do Espírito? Né? Ele disse, porque sem isso, nada mais faria sentido. Se os espíritas não entenderem o que é Deus, nada mais fará sentido. Então precisa começar o projeto de espiritismo com esta questão. Então, a inteligência suprema, né? A causa primária de tudo, de todas as coisas. E aí vai depois falando, Deus é justo, é bom, né? Onipresente, onisciente, tudo aquilo que a gente vê depois. Mas aprofundando tudo isso, é voltando para Jesus. Amá-lo acima de todas as coisas. Então, tudo que me acontece ou que nos acontecer, se seja considerado bom, porque nem sempre o que a gente considera bom é bom, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma oportunidade de ter muito dinheiro, ele pode levar à falência moral. E a gente acha que aquilo é muito bom. Naquele momento, caramba, agora, mas talvez seja um momento de, às vezes, uma beleza, né, muito diferenciada, pode ser uma derrota, se eu não sei lidar com isso. Né? Então, muitas vezes a leitura que a gente faz do que é bom e do que não é, nem sempre é precisa. Mas o importante é reconhecer que, vamos falar das coisas mais normais, diante de uma dificuldade, amar a Deus acima de todas as coisas é fundamental para a gente continuar com o nosso propósito. Né? Então a perda de um ente querido, como a gente vê aí, agora a gente falando muito, né, toda essa voz, a voz negra, né, sendo muito valorizada no Brasil, e a gente vê uma senhora falando que ela foi a primeira, duas negras eram do curso de Direito, e ela diz assim, como eu sofri para me formar em advogado. E aí ela diz que teve um concurso público para 4 vagas para um alto nível lá. E ela disse, só tem 3, porque uma é minha. Você vê a energia, né? Colocada ali. E passou em primeiro lugar. Conseguiu ficar com a vaga. Precisava de 9 anos para ela galgar uma outra função que se galga por mérito. Se não me engano, é desembargador. Por mérito. Ela tinha todos os méritos para isso, acima de todos os outros dos 8 anos, porque ela era focada. Ela demorou quase 14 para ser levada ao cargo, porque diziam que não estava na hora. Né? Então as outras pessoas iam e ela não entendia por quê. Então vocês vejam que aí, se a gente vem de uma prova, por exemplo, na raça negra, né? Nesse momento cultural, e a gente não consegue entender amar a Deus acima de todas as coisas, a gente perde o propósito. Eu estava no ônibus e sentado junto de um menino preto, né? E a gente estava, entrou uma pessoa no ônibus, e essa pessoa era um homem muito simples, que quando ele entrou, ele me passou também uma certa insegurança. Quando ele sentou, abriu um saquinho de polvilho, começou a comer, e aí saiu uma pessoa que estava no ouvido, saiu, outra pessoa saiu, desceu do ônibus. E aí o motor
saindo da cidade para ir para Maricá, o motorista, o que vocês estão descendo? E alguém foi lá embaixo e chamou 2 policiais. Entrou no ônibus policial, homem e uma policial mulher, né? Entrou. E aí ele começou a revistar. A primeira pessoa que ele foi nesse senhor. Olhou, ele não tinha nada, mandou sentar. Ele foi, onde ele foi, entrou no preto. O único preto que estava dentro do ônibus, que estava ao meu lado. Quando ele chegou para ele, o menino disse assim: por que o senhor vai me revistar? Ele disse: porque eu quero. E o menino falou assim: mas por que tem um monte de gente aí, ó, para revistar? Porque eu sou preto? Ele disse: meu filho, não me interessa o que você é ou o que você não é. Eu quero te revistar. Não tem que te dar satisfação. E eu olhei para ele e falei assim: filho, vai. E aí ele levantou. Foi de pé, falando para ele: isso você não tem que fazer isso comigo. E aí eu comecei a chorar. Chorar, porque eu lembrei do meu filho, que também é mestiço, né? Comecei a chorar, e ele sentou perto de mim e eu disse: o que eu faço? Né? O que eu posso fazer? Porque realmente é dificílimo uma experiência. E ele virou para mim e disse assim: eu estou fazendo, né, mestrado em física nuclear na UF. E eu já fui revistado nesse ônibus um monte de vezes. Isso para mim é muito duro. Aí eu virei para ele e disse assim: não sei porque eu pedi na vez, eu disse assim: então, meu filho, vou te falar uma coisa. Agradeça todas as vezes que você continuar sendo um homem digno para defender a sua raça. E jamais ninguém vai poder, ao te resistir, ver que você está sendo fora da dignidade. Continua digno para você defender. Todas as vezes que você for levado a essa prova, você pensa que você está dignificando a sua raça. Então, outra coisa que eu falo para ele nessa hora. Mas com o coração apertado. Porque realmente, aí você vê, uma pessoa que não tem a noção de que é criatura, que amar a Deus acima de todas as coisas, ele precisa ver, porque tudo na vida é como eu vejo. Concorda com isso? Eu tenho uma situação, então, se ele pensa, bom, todas as vezes que eu for revistado, eu vou ser digno para valorizar minha raça. É diferente. Todas as vezes que me revistarem, eu vou estar sendo humilhado, é outra ideia. Né? Então, se a gente não tiver uma visão conectado com essa ideia de que amar a Deus sobre todas as coisas, eu não supero isso. Eu não supero. Então é preciso. Quantas vezes, né, a gente e a gente vai aprendendo, às vezes nas relações, a gente é muito humilhado. Nas relações de casa, de família, de trabalho, né? É muito humilhado. E quantas vezes eu chego para as pessoas e digo assim: olha, você pode, eu falo assim mesmo, você pode até pensar isso de mim, mas quem sabe do meu valor sou eu. E eu não sei, eu não te dou o direito de você me valorizar ou não me valorizar, porque sabe assim, o que eu estou dizendo não é o que eu penso sobre mim. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente precisa focar. Então, primeira coisa importante, quanto esse conceito fez a Leon Denis caminhar? Entender, ele falava o tempo todo de Deus, ele buscava Deus, ele buscava colocar tudo isso. E aí ele pensou: qual é a maneira de eu passar por uma encarnação, que foi para ele de 80 e poucos anos, né? Que poderia ser mais curta, mas ele foi muito acima da média, fazendo aquilo que Jesus falava, né? Eu faço a vontade do meu Pai. Quer dizer, Jesus dizia, quando dizia isso, ele dizia: eu já sei. Jesus foi o mais evoluído. Eu já sei o que meu Pai quer de mim. E que nós também saberemos. Todos nós, meu Deus, saberemos. Porque nós estamos passando aqui por tudo isso para aprender isso. É assim que a gente vai aprender. E aí Jesus já sabia. Leon Denis estava um aprendizado. Né? Mas ele pensou muito bem: caramba, como que eu consigo fazer isso? Servindo ao meu próximo, da maneira que eu posso, e aí fazendo o que eu melhor sei fazer, que é escrever, falar, divulgar, servir. Então vamos pensar na gente: o que eu sei fazer muito bem? Né? O que eu sei fazer muito bem? Isso que eu sei fazer muito bem, se eu colocar primeiro uma gratidão a Deus por me permitir isso, e colocar isso a serviço do próximo, é maravilhoso. A ciência hoje prova
quem mais aprende é quem mais ensina. Olha que coisa interessante. Porque a repetição do ensinamento faz com que a gente aprenda mais. Olha como é que a natureza é perfeita, né? A criação da gente é muito perfeita. Então, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Tem gente que, por não entender o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo quanto mesmo, entende que ele tem que guardar o que ele sabe só para ele, com medo que os outros sobressaem mais do que ele. Né? E aí é um inverso, porque na verdade ele não serve, né? E nem aprende mais. Porque na hora que você está, que a gente está junto aqui, e quando as reuniões nos permitem trocas, a gente aprende mais com a experiência de todo mundo. A gente sai muito mais valorizado, muito mais experiente. Então, qual é o convite de Leon Denis? É o mesmo convite de Jesus, é o mesmo convite de Kardec, né? É o mesmo convite de todos aqueles seres humanos que trabalham pelo bem da humanidade. Chico Xavier, nosso querido Altivo, né? Eurípides, Barçanufo, enfim, todos esses grandes, né? Madre Teresa de Calcutá, enfim, né? Todos esses grandes luzes que passam pela Terra. Tem a propósito na causa do bem, mas entendendo que tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Nós tínhamos e vou explicar isso para ficar mais firme ainda na cabeça da gente. Tinha um amigo que ele abriu uma fundação no centro da cidade. Se aposentou, trabalhou na Petrobras por muitos anos, amealhou um bom recurso financeiro e ele abriu uma casa chamada Paulo Estevam, que ficava na Rua do Senado, ali no centro da cidade. Muitas vezes eu fui lá, um sobrado lindo, onde ele pegava as pessoas que moravam em condição de rua, banho, sopa, orientação espiritual, mudança de roupa, né, curso, enfim, toda uma estrutura. Certa feita, o nome dele é Francisco, muito querido, ele virou para mim e disse assim: eu estou muito triste, estou muito desestimulado. E eu perguntei por quê? Assim, porque de todas as pessoas que vêm aqui, sério, eu vejo ninguém se recuperando. Aí eu falei assim: mas e aí? O que isso significa? Significa que isso aqui, para mim, não tem mais sentido. Não quero mais. E aí a gente começa a se questionar. Né? É o direito dele, né? Porque acabou, realmente acabou tudo. E aí a gente pergunta, olha como a gente não consegue ter o mesmo centro espírita, que era o lugar espírita, a gente pensar na visão eterna da eternidade, né? E de quantos anos a gente está aqui, ó, na nossa caminhada, sem entender muito o que a lei pede de nós, né? O que a lei deseja de nós. Então, quando a gente faz qualquer coisa, e aí é importante lembrar disso, que a gente deve fazer as coisas sem pensar em resultado, sabe? Fazer com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Por isso que Jesus fala, o tesouro, né? O nosso tesouro do nosso coração, né? Fazer. Um dia, aquelas criaturas vão encontrar o seu caminho, né? Vão encontrar o seu. Agora, quando a gente pensa em resultado, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, né? Talvez não ganhe. Eu vou fazer isso porque eu estou feliz em fazer isso. Isso me dá felicidade, isso me dá bem-estar, isso me mostra que eu posso contribuir para a melhoria do mundo, né? Então eu acabo fazendo a coisa fluir de maneira muito mais tranquila, muito mais satisfatória. Então essa ligação, por exemplo, o Leon Denis lá nas questões dele, ele morrendo, né, literalmente morrendo, novamente com pneumonia, lembrando, os invernos eram rigorosos, já são até hoje, né? Imagina naquela época, né, muito mais difícil de passar pelo inverno. E ele acabou tendo uma pneumonia severa e foi morrendo no mesmo dia em que a coisa piorou, 12 de abril. E ele já estava, né? Deixa eu só ver a data, que foi em 1927. Ele nasceu um pouquinho antes da metade do século XIX e morreu lá na primeira terça parte do século XX. Né? Então ele viveu umas experiências interessantes. Não conseguiu ainda ver o
século XX que a gente pegou, né? Então, e a gente está vendo agora os avanços que a gente está tendo aí. Mas o Leon Denis, e morrendo, ele falava para a secretária dele, olha, a gente precisa finalizar, precisa revisar, precisa publicar. Porque estava fazendo a biografia do Allan Kardec. Ele queria botar aquilo para andar, né? E porque havia nele, e gente, não pensem, gente, que a gente faz assim, eu faço isso sem interesse. Ninguém faz nada na vida sem interesse. Mas é que, não estou entendendo, sério. Como é isso? O interesse pessoal não é o pior dos defeitos do ser humano, né, que os espíritos falam? Mas não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você faz, por exemplo, quando a gente está aqui fazendo esse estudo, o que eu sinto? Um prazer enorme de estar aqui, trocando com vocês, olhando com vocês, dando abraço, a gente conversando. Isso é algo que me faz muito bem. Quando o Chico Xavier fazia isso, também, porque ninguém vive zerado de estímulo, né? Ninguém vive zerado de compensações. Não tem isso. É preciso, é o fôlego da vida. Então, se a gente conseguir pensar como esses grandes espíritos, como foi Leon Denis, que amaram a Deus acima de todas as coisas, de maneira muito racional. Um dia eu estava encostado na casa, no tanque, olhando para uma mangueira. E a mangueira lotada de rolinha, sabe, daqueles bem-te-vis, e aí todas elas fazendo aquela festa, aquela bagunça, e eu olhando para aquele gente, que coisa linda. Quando eu olhei, a mangueira devia ter umas 2.000 mangas. Vocês têm essa experiência aqui, né? Cada cacho de manga, eu vi o primeiro cacho, tinha 70 mangas, num cacho. E era toda aquela mangueira imensa, coberta de cachos. Não tem muito mais de 2.000 frutos numa mangueira. E eles ali, tudo aí, eu falei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, mais de 2.000 mangas numa árvore. E eu ali olhando para aquilo, daqui a pouco eu estou parado, escuta aqui. Meu filho, você sabe, tudo isso é bonito, mas você sabe que é o maior tesouro que vocês podem ter? Eu disse, não sei. Eu disse assim, amar a Deus acima de todas as coisas, como Jesus falou. Se vocês aprenderem isso, vocês façam tudo. Aprenda isso. E eu parei, agradeci, né, porque a gente tem sempre que agradecer essas coisas que surgem para nos beneficiar, né? E aí a gente pensa nisso, quanto que é importante. Então a gente consegue manter o propósito do bem, que é o segundo mandamento, né, amar ao próximo como a nós mesmos, na consciência de que nós somos instrumentos desse Criador, que em momento algum falha conosco. Pode parecer, uma amiga minha disse assim para mim, encontrei com ela na rua, e ela disse, eu sei que foi porque ela teve filhos do casal e que o marido a abandonou completamente, a deixando assim numa situação de ou eu trabalho ou meus filhos não comem, né? E nós trabalhávamos numa empresa muito grande, ela trabalhava como gerente, mas algumas empresas o gerente sofre muito, porque é aquela questão de manter o pessoal mais, né, estimulado, atingir meta, né, e era assim, muito difícil. Me lembro que a gente trabalhava junto, era muito difícil. E um dia, depois de muito tempo, eu passei lá na Tijuca ali, andando, ela me encontrou. E vi Sônia. Sônia veio para comigo e disse, Sônia, como você está bonita, Sônia? Ela estava tão bonita. Ela disse, Celinho, estou morando em Araruama, morando com a minha mãe, me aposentei. E eu falei para ela, pô, você está muito bonita. Ela falou, você não sabe. Nem te contei, né? Meu marido voltou para me procurar, porque ele estava internado no INSPA, um câncer muito forte. E aí ele me procurou. E eu disse para ele que você agora que você está aí na cama, você me procura. Aí ela fez aquela história, né? Mas ela disse assim, vou lá visitar. E ela disse, eu entrei no INSPA, visitar meu marido, olhei aquelas meninas, aquelas crianças, e nunca mais saí de lá. Eu vou dizer para você, a minha vida começou com a minha primeira visita ao INSPA. Hoje eu sou outra pessoa. Agradeço, ele me trouxe muitos sofrimentos, mas me trouxe a minha redenção como espírito. Cuidando dele, eu aprendi a ser uma pessoa melhor.
Então vocês vejam, né? Que olha só, aquilo que eu falei. Talvez se eu tivesse trazido para ela um prêmio de loteria, né? Que maravilha, né? E procurou para me dar dinheiro. Mas não. Mas ele deu o maior prêmio. Ela disse, eu hoje sou uma pessoa feliz. Hoje eu entendo quanto eu fui feliz, sou feliz. Como tudo deu certo. Tudo aquilo que eu passei, acabou aquilo tudo certo. Hoje eu tenho serenidade. Né? Então, vocês vejam que esse propósito, o que ela conseguiu entender ali? Quando ela viu o sofrimento do próximo, né, despertou nela uma necessidade de ficar ali, cuidando daquelas pessoas, e ela hoje é, né, uma como é que a gente fala, a pessoa que vai servir, né, voluntária, que fica lá cuidando, e vê as pessoas morrendo. Mas ela não questiona mais, porque ela já entende que aquilo tudo tem um propósito, que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Né? Então entende que o Criador, né, o Criador não abandona a sua criatura. Né? E aí você vê, quando a gente olha as criaturas, por exemplo, como os cachorrinhos, né, que a gente tem gatinhos que são mais próximos a nós, quando aquele cachorrinho adoece, se ele não tem assistência, porque às vezes a família não tem recurso para isso, ele fica sereno, ele sofre, mas ele fica esperando o momento dele. Né? Em momento algum, a gente vê o cachorro querendo cometer suicídio, né? Ele fica ali, às vezes com aquela dor, mas ainda olhando para a gente com aquele olhinho de carinho, né? De pedindo, mas ele vai esperar tudo que ele tiver que passar. Ele passa, porque ele não tem um livre arbítrio. Agora olha que lindo, ele também não sabe por que ele está passando, mas ele passa, porque ele não tem consciência. Agora imagina quando a gente passar com dignidade, tendo consciência. É isso que nos faz ter luz, porque eu tenho consciência e me mantenho firme, crendo absolutamente que Deus, né, que eu amo esse Criador, que me deu tudo, né, que me dá tudo, e que quando eu olho em torno, gente, quando a gente olha em torno de nós, é tanto amor representado na natureza, né, enfim, na vida, né? Então aí a gente começa a ter propósito legítimo, propósito consciente, e eu não me perco mais. Eu aí vou seguir, perdoando, porque eu entendo que aquele ser é divino, como está escrito aqui, tudo é divino, ele é um aprendiz igual a mim, né? Ele também vai entender, eu também entendo um monte de coisa. O que o Espiritismo diz? Abaixo de nós tem sempre alguém que cuida de nós, acima de nós tem sempre alguém que cuida de nós. É a carreira, né? O tempo inteiro essa cadeia de amor ligando a gente. Então, aí quando a gente vê, né, por exemplo, os grandes líderes mundiais causadores dos grandes tumultos, né, são espíritos que também estão experienciando isso, que vão aprender. Fizeram uma escolha que se desconectou do Criador, né, mas momentaneamente. Por quê? Momentaneamente. Porque o nosso mestre, que foi o representante de Deus na Terra, mais incisivo, né, disse: meu Pai que está no céu. Então, nosso Criador não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Então, nenhum de nós vai se perder. É até um engano quando a gente diz: fulano está perdido. Não tem ninguém perdido. A pessoa está numa experiência dolorosa, muitas vezes muito afastada da coerência da lei, mas ele também aprende. Então aquele menino que está na Cracolândia, hoje, andando como um doente na beira da Avenida Brasil, ele vai evoluir ali. Aquilo também evolui. Sabe? O companheiro que está hoje jogando a bomba, também vai evoluir. Porque, é como ele diz, né? Toda ovelha, se desviar do rebanho, terá que voltar para o rebanho. Né? E nenhuma de minhas ovelhas se perde. Porque todos nós somos divinos. Então, gente, essa é a minha mensagem do Leon Denis. Tudo que ele escreveu, né? Em tudo que ele se predispôs a fazer, em tudo que ele se dedicou, chegar a ficar cego
dedicação àquela luz ruim, né? Que ele tinha lá, que não tinha o progresso da luz que a gente tem hoje, da iluminação, da energia, né? Que a gente tem hoje, da eletricidade. Ele fez por quê? Porque ele encontrou um propósito. Então vamos tentar encontrar um propósito. Como é que a gente pode encontrar um propósito para a gente encerrar? Se eu posso pegar um caroço de manga e transformar numa mangueira, como transformar? Talvez ela possa ajudar muita gente a comer. Né? Se eu posso, né, doar alguma coisinha que eu saiba fazer para alguém que precisa mais do que eu. Se eu sei fazer uma comidinha que eu posso fazer para ajudar alguém a se alimentar. Se eu posso ensinar o que eu sei para alguém. Né? Então tem muita possibilidade para a gente fazer. Então, que Deus que nós lembremos sempre das bênçãos de Deus, porque abençoá-los a gente sempre o tempo inteiro, né? A gente está sob a égide da bênção, né? O tempo inteiro a gente é abençoado, porque como Jesus disse magnificamente, meu Pai que está no céu não diferencia, né? A chuva chove para o justo e para o injusto, o sol brilha para o justo e para o injusto, não há diferença, sabe por quê? Porque não existe injusto, existe aprendiz para Deus, porque senão ele não seria perfeito. Então nós somos aprendizes e ele não nega nada a ninguém. Se o pior marginal chegar numa penitenciária e plantar um caroço de manga, vai nascer a mangueira, porque ele é divino, ele é filho de Deus, ele não nega nada. Então vamos pensar nisso, trabalhar isso dentro da gente e buscar propósito, para a gente não, como diz a gente, não deixar a peteca cair, né? Deixar a peteca cair sempre jogando. Muito obrigado, viu? Beijo. Nós que agradecemos a nossa companhia.